Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho e aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem de número 57, cujo título é Apóstolos. Apóstolo, no sentido evangélico, é uma pessoa escolhida pelo Mestre. Vemos que Jesus escolheu 12 apóstolos. É escolhida pelo Mestre, primeiro. Segundo, é instruída, é preparada pelo Mestre. E, por fim, recebe uma missão do Mestre, por isso ele a prepara. Então, existem esses 3 critérios. Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, um doutor da lei judaica, e que, por ser extremamente fiel à lei judaica, considerava os cristãos insurgentes e perseguiu-os. Promoveu a lapidação de Estevão, o seu primeiro mártir do cristianismo, e ao ir à cidade de Damasco, teve uma aparição do Mestre no meio da estrada. Ninguém da caravana vê Jesus, apenas Saulo, que ao se converter se transforma em Paulo. Ao ver Jesus, Paulo, vamos considerá-lo já Paulo, Senhor, que queres que eu faça? E Jesus diz, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Ou seja, embora Paulo se considerava apóstolo, porque foi escolhido por Jesus, Jesus o chamou, não o preparou diretamente, como fez com os demais apóstolos. No entanto, diz para que ele entrasse na cidade de Damasco e procurasse Ananias. Entra na cidade, lá te será dito o que fazer. Ele não disse o nome de Ananias, mas era bem Ananias para quem Paulo deveria se dirigir, e lá realmente foi o que aconteceu. E a partir daí ele começou a tomar contato com os escritos, os ditos do Senhor, o Evangelho, àquela ocasião. E ele já tinha missão, não é? Quer dizer, a missão foi se construindo na medida do seu conhecimento e da sua, vamos dizer assim, do seu natural impulso de homem de ação. Então, já não vamos esquecer também que nada na encarnação é a revelia. Imagine um missionário, imagine um apóstolo. Então, o planejamento reencarnatório é muito bem feito. E sendo assim, se há em nós, vai haver nos apóstolos, no caso aqui do nosso Paulo, um sentimento quase que já pronto, na hora certa, a eclodir. Como se nós fôssemos, nos momentos certos, nos encaminhando para as situações sem nos darmos conta. Estamos achando que é a revelia, que são coincidências, mas tudo está ali traçado para que aconteça daquela forma. É claro que a única coisa que não está registrada nesses planejamentos será a nossa escolha diante das situações que vão nos chegar, não é? Então, Paulo foi e fez a missão. Qual era? Pregar o Evangelho aos não-judeus, aos gentios, e fundou inúmeras igrejas, inclusive na cidade de Roma, e escrevia e se correspondia com essas igrejas que como estamos vendo aqui, aqui Paulo escreve
a sua primeira carta aos Coríntios, ou seja, aos cristãos da cidade de Corinto. Vamos então o versículo que Emmanuel destaca, né? Versículo 9 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ele nos diz assim, Paulo: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, vejamos como eles se consideravam, né, um apóstolo, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Vejamos o quanto é exigido de um apóstolo, a ponto de ser feito espetáculo, não é? Então, a coisa é muito grande, mas não é muito grande no sentido de olha que espetáculo lindo, não, é um espetáculo de sacrifício. Não esqueçamos que dos 12, 10 apóstolos morreram supliciados. Um, que foi Judas, cometeu suicídio, e o outro, João, que desencarnou numa idade muito, muito avançada e escreveu o Apocalipse, não é? Escreveu, vamos dizer assim, o resultado de uma visão que teve, e daí ser tão simbólico, porque ele vê imagens e vai descrevendo o que vê. Mas muitas coisas que ele vê, ele não entende. Então, ele vai dizendo exatamente o que ele vê. Carruagem de fogo, é o que ele vê. É assim que ele interpreta. Será que era uma carruagem de fogo? Então, vejamos o que Emmanuel comenta sobre esse versículo de Paulo. O apóstolo, então, Emmanuel começa a falar do apóstolo. É o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador, agora ele vai falar de outros papéis na sociedade, o legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe de recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. Vejamos, porque poderíamos pensar, será que um apóstolo é um sacerdote, um religioso poderia ser considerado um apóstolo? Emmanuel destaca aqui o papel do religioso. Depois vai falar do apóstolo. Então, é algo muito específico. Não é um religioso, não é? No sentido lato, como conhecemos. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. Não sei se aqui ele se refere ao sacerdote que, vamos dizer assim, que tenta imprimir a questão dos rituais e tudo isto. Nós podemos estender também, já que fala de sacerdote, talvez aí ele fala de sacerdote das religiões, mas o espiritismo também o é, e não há uma casta sacerdotal, se podemos dizer isto. Mas entendemos o que ele disse, vamos adiante. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo em
encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. Então, o cientista vai trabalhar dentro também dos recursos da criação, porque a natureza, a própria inteligência, também parte do Criador, não é? O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça, o corpo, não é? O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem policial. Então, vejamos que ele usa palavras que correspondem a ideias, não exatamente, muitas vezes, atuais, até são ideias que podem passar quase como metafóricas, não é? Porque os policiais não são guerreiros, e hoje em dia não temos mais guerreiros como os antigos guerreiros, não é? Mas ele aqui nos coloca, e na descrição nós percebemos que é um policial. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. Aí pensamos naqueles tumultos do povo nas ruas, e vem os policiais, não é, para colocar a ordem na multidão, tudo. E aí ele fala do operário. O operário é o ativo menestrel das formas. Então, de novo, ele usa aqui uma comparação quase que poética. O operário é o ativo menestrel das formas. Menestrel é aquele artista que tocava, não é? Na Idade Média tínhamos o menestrel, cantava e falava das coisas do dia a dia em música. O operário é o ativo menestrel das formas, então ele produz, ele traz uma criação, porque o menestrel cria as suas músicas, não é? E o operário também cria formas ali nas fábricas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Então, claro que os operários vão trabalhar em produtos para o bem da sociedade. Os apóstolos, porém, então ele vai falando, exemplificando, e chega lá nos apóstolos. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Cristina, fulano era apóstolo, Cristina, Beltrano era apóstolo. Olha, ele está falando dos apóstolos, mas Emmanuel sequer exemplifica um único. Nós conhecemos 13. Tendo nós também, eu particularmente concordo com o Paulo, que ele realmente foi um apóstolo. Ele foi escolhido por Jesus, não foi treinado diretamente, mas já era um doutor da lei em Israel, tinha todas as condições de inteligência, de proatividade, de empenho, e foi formado de forma indireta, mas os ditos do Senhor, então estão lá, é o Evangelho, não é? E Paulo, então, abraçou essa missão de fundar as igrejas e de divulgar o Evangelho aos não-judeus, não é? E Emmanuel continua dizendo sobre os apóstolos, que em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, ou seja, aqui, no mundo de nós encarnados, oferecendo
no mundo de causas e efeitos, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, ou seja, eles exemplificam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios, ou seja, os sábios não são apóstolos. Apóstolos estão muito acima dos sábios. Interfere na elaboração do pensamento dos sábios, que já estão muito acima da média da humanidade, e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles, os apóstolos, surge a equação dos fatos e das ideias. O que seria a equação dos fatos e das ideias? Procuramos pesquisar sobre isso. E o que vimos é que seria uma identidade, essa equação dos fatos, seria uma identidade da situação dos fatos. Então, os apóstolos conseguem mostrar para nós esta identificação da situação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si mesmos a benefício de todos. Vamos trazer um exemplo? E podemos trazer o exemplo que não foi um dos 12 apóstolos lá ao tempo de Jesus, mas sim, foi um dos 12 apóstolos. O nome dele, João. Temos nos registros, inclusive, o nosso Gerson Simões Monteiro tem um livro sobre reencarnação, que ele fala, inclusive, da reencarnação de Judas, né? Judas, que teria reencarnado com Joana d'Arc. Joana d'Arc não mudou os caminhos da França. Joana d'Arc se sacrificou. Outro apóstolo, nós falamos de João, não é? Que reencarnou como o nosso Francisco de Assis. Podemos considerar Francisco de Assis um apóstolo? Sim, que ele mudou mesmo os rumos que a Igreja Católica vinha seguindo até o momento. Isso foi século XII. Ele mudou. Cristina, sim, ele trouxe a singeleza, ele trouxe o contraponto a toda aquela riqueza, aquela ostentação, mas a igreja continuou muito rica e ostentando. Sim, mas ele trouxe o contraponto. Ao nível do sacrifício, sim. Simples, criou a ordem dos franciscanos, que são conhecidos pelo seu voto de pobreza. Ora, numa religião que tem bastante recursos materiais, digamos assim, ele trouxe esse contraponto, o voto de pobreza. Assim como Clara, né? Clara de Assis, que tinha uma ligação com Francisco de Assis e que criou também uma ordem religiosa feminina, que é a Ordem das Clarissas, e também adotando um voto de pobreza. É interessante que o voto de pobreza não evitava de que as famílias continuassem tendo tudo que eles teriam direito como herança de família, ia para a igreja. Quer dizer, eles tinham voto de pobreza, mas era como era. Era como era. Mas vejamos a ação
de um apóstolo. Um apóstolo não é apenas ali. Sabemos que eles reencarnaram e, de uma certa forma, podemos identificar algumas das encarnações desses apóstolos, ok? Mas não tentemos por nós mesmos essa identificação. Vamos ficar com este conhecimento desta realidade dos apóstolos. Já temos o exemplo maravilhoso dos apóstolos de Jesus, do próprio Paulo e de alguns outros que sabemos que são o retorno dessas grandes almas que, quando Jesus os escolheu, eram simples como nós, tinham um enorme potencial e Jesus conhecia aqueles corações como ninguém. Mas eram simples como nós. Por isso a importância mesmo também deles, porque vamos aprendendo que eles têm todas as nossas fraquezas, mas, no entanto, enfrentaram e, com a formação que Jesus proporcionou a eles, isto não os eximiu do extremo sacrifício, do testemunho que tiveram, como mesmo Paulo diz, não é? Serem feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E aí, continuando aqui o nosso Emmanuel, diz assim: nele surge a equação dos fatos e das ideias de que se constituem pioneiros ou defensores através da doação total de si mesmos a benefício de todos. Por isso, passam na Terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores, sim, porque eles se fazem excelentes instrumentos para que os espíritos superiores hajam através deles, não é? E a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Apóstolos. Mesmo que não tenhamos a certeza, podemos, às vezes, ver um companheiro de humanidade e dizer assim: esse daria um bom apóstolo, né? Se não foi, é um bom candidato ou candidata, né? Mas temos já excelentes exemplos dos que já conhecemos e a riqueza que nos deixaram para nos fortalecermos, porque com certeza um dia também somos discípulos e precisamos dos apóstolos para nos guiar, como precisamos de Jesus. Formulei mal, precisamos mesmo de Jesus, e os apóstolos vêm complementar esse trabalho, que é enorme, complexo, leva muito, muito, muito tempo. Então, Jesus, com os espíritos superiores, como todos nós, não podemos trabalhar sozinhos, não é? Grandes metas, grandes serviços precisam de muitos corações. Vamos pensar num grande edifício e não podemos imaginar que um único operário, por melhor que seja, possa levantá-lo. É preciso uma equipe preparada para assumir projetos complexos. E com certeza o Evangelho no mundo é
um projeto complexo. Vamos orar? Apóstolos. Não é um tema simples, mas eu acho que nós tivemos que parar umas 2 vezes, pausar, não é? Espero não tenha ficado, nunca fiz isso. Mas é que às vezes eu regravo tantas vezes porque paro para tossir. E hoje eu acho que ficou, vamos ver. Digam aí nos comentários como ficou. Vamos orar. Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços de discípulos ou de candidatos a discípulos, mas realmente estamos empenhados, Senhor, e queremos te seguir. Ajuda-nos, Jesus. Fortalece-nos em nossos momentos vacilantes, em que talvez, por vezes, o desânimo nos ronde, cansaço. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Abençoa, Jesus, os nossos lares, os nossos amados, mas não apenas, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os nossos irmãos em sofrimento, Senhor, onde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.